morte fetal causada por transmissão vertical, que é da mãe para o bebê, causada pela febre do Oropouche. Ana Rebeca Passos está chegando ao vivo com as informações. Ana, bora explicar para o povo, né, um pouquinho sobre esse caso, se as pessoas, né, devem se aperrear, ficar atentas, o que é que está acontecendo? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham Manhã Cidade. Essa mulher tem 28 anos, estava na 30ª semana, né, de gestação, é um caso em Pernambuco, é uma transmissão vertical, né, da mãe para o bebê. E aí todos os cuidados são necessários. A gente bate um papo agora com Cleide Freitas, que é ginecologista e obstetra, justamente trazendo quais são os cuidados necessários e que não é motivo para pânico, mas sim de se prevenir. Doutora, quais os cuidados ter nesse tipo de situação? Bom dia. Bom dia, Ana Rebeca. Obrigada, né, pelo convite. E, assim, é um assunto de grande relevância, né, no momento, e que a gente tem que manter as medidas de cuidados das arboviroses. Ou seja, medidas de proteção, como o uso de repelentes, roupas, cobrindo o corpo, na realidade, limpeza da nossa casa. Então, ter todos esses cuidados, porque essa febre, ela é justamente ocasionada por um vetor, né? Um vetor que é justamente o maruim, conhecido na nossa região e presente, e que ele transmite a febre Oropouche e que pode causar a transmissão vertical. E dentro dessa transmissão vertical, a gente pode justamente ter casos de abortamento, de óbitos fetais e, além disso, anomalias congênitas, né? A gente tem 8 casos no país em investigação. Dentre desses, 4 casos são aqui em Pernambuco, onde a gente está investigando a questão de óbito fetal, né, de causa justamente da febre Oropouche e também alguns casos de anomalias fetais. Então, assim, é um problema bem importante, né, da nosso país, e que a gente tem que tomar os cuidados. Além da gente tomar os nossos cuidados, a própria saúde pública também, né, investindo justamente nos cuidados, nas casas, orientação para a população. Então, assim, é bem importante essa parte da orientação. Doutora Cleide, e adquirindo, né, acabando sendo infectada aí por esse vírus, né, é possível realizar um tratamento, mesmo estando gestante, para que não atinja o feto, ou não tem jeito? Na realidade, Ana Rebeca, como toda arbovirose, a gente não tem um tratamento assim específico. É diferente de uma bactéria, por exemplo, que a gente usa um antibiótico e vai matar essa bactéria. No caso dos vírus, eles não têm um medicamento específico. Então, nossas medidas são justamente o uso de sintomáticos. Então, tá com a febre, então, justamente a gente vai dar analgésico, tem manchas no corpo, coceira, um antialérgico. Então, seriam essas medidas e, assim, observando para ver se esses casos não complicam, né? Porque a gente também teve um óbito de uma mulher. Essa mulher, por exemplo, ela não estava gestante, mas ela tinha menos de 30 anos e sem nenhuma comorbidades. E foi identificado como causa a febre, né? Então, assim, a gente fica com os cuidados, com o olhar. Também, assim, o pessoal não ficar com muito pânico, né? Que seria justamente, não é qualquer febre, seria uma febre que continua, né? Que ela passa mais de 5 dias e que geralmente ela é acompanhada também de dores no corpo. Então, a gente vai ter dores musculares, uma dor retroauricular, uma cefaleia e manchas no corpo. Então, são sintomas semelhantes, por exemplo, a chikungunya, a zika, né? Então, são, assim, diagnósticos diferenciais em que a gente pode fazer o diagnóstico, tanto assim pela clínica, como também a gente procurar o material genético, né, do vírus, através de imunohistoquímica, que é ofertado já nos hospitais, nos municípios. Então, assim, para a gente fazer o diagnóstico. Ô, doutora, e fica mais complicado para quem é gestante na questão de medicamentos mesmo, né? Que a senhora colocou, não é simplesmente dar um remédio e vai realizar o tratamento. Tem todo um cuidado. Mas como a senhora colocou, né? Não precisa pânico, né? Tudo está sendo estudado ainda, não é? Foi um caso em Pernambuco, mas está em análise também. Então, é ter paciência e manter todos os cuidados possíveis dentro de casa também, né? Correto. Então, as nossas casas, né, como a nossa casa, como também a vizinhança, né, porque às vezes a gente tem um terreno baldio próximo,
por exemplo, à tarde, fechar as janelas, que é justamente o maruim, né, que é a nossa muriçoca, ele justamente tem um hábito de picar depois de 5 horas, 6 horas, então aquele horáriozinho da tarde. Então, usando medidas de repelente, camisas, o vestuário sem assim, cobrindo mais o corpo, então tendo todos esses cuidados, a gente vai ter não só com a febre, como também com as outras viroses, né? Então, assim, a gestante, que ela tem um alvo maior, porque ela está, além da vida dela, ela tem uma outra vida dentro do útero, né, que a gente não quer que nasça com problemas, a gente quer que venha saudável. Perfeito. E o acompanhamento com um profissional médico, né, doutora? Com certeza. Então, assim, quando qualquer febre, qualquer alterações com mais de 5 dias, porque às vezes a gente pode ter uma febre, uma virose discreta, de 1 dia, 2, então não há preocupação. Toma o antitérmico, tomar muito líquidos também é importante, né? Vitamina C, porque ajuda justamente a aumentar a nossa imunidade. Então, aquela febre que ela continua por mais até ou mais 5 dias, então ela teria que ser investigada, especialmente quando ela é acompanhada de outros sintomas, além da febre. Então é uma necessidade de ir para o médico, né, ir para uma urgência ou para o médico que acompanha, porque às vezes as nossas urgências também estão repletas de casos de doenças infecciosas, também respiratórias, então outras, mas assim, procurar uma assistência e, sobretudo, fazer os exames, porque é justamente através desse exame que a gente pode dar o diagnóstico, como também, assim, qualquer óbito fetal, né, assim, na idade, justamente no 3º trimestre, né, acima de 28 semanas, ele tem que ser investigado, ou eu diria, qualquer óbito fetal, e investigado para a gente pesquisar também a febre oropouche. Doutora Cleide, muito obrigada, viu, pelas informações e pelas orientações. Um bom dia. E um bom dia para você também, e mais uma vez obrigada pela oportunidade. É muito bom falar, né, assim, a gente tentar esclarecer algo para a população, e esse trabalho de vocês é muito bem feito. Obrigada. A gente conversou aí com a Cleide Freitas, que é ginecologista e obstetra, trazendo os cuidados, né, para essas gestantes. Lembrando que esse é o primeiro caso, tá, de morte fetal em Pernambuco, tá, que foi registrado na semana passada. E em Pernambuco, outros 4 casos estão sendo investigados, mas de febre oropouche, tá, não envolvendo o feto. E 8 casos sendo investigados pelo Ministério da Saúde em outros estados também, além de Pernambuco. Renata. Perfeito. Ana Rebeca.